Nós agradecemos a presença de todos os segmentos organizados, da sociedade de um modo geral, dos senhores secretários municipais, dos senhores diretores, da imprensa, dos servidores do Legislativo e do Executivo. E queremos esclarecer que essa é uma audiência de trabalho, então ela não é uma audiência de discurso. A sociedade está convidada a nos ajudar a reformular o plano diretor que foi feito em 2006 e que, pela legislação, deveria ser reestruturado e reformado e reanalisado 10 anos depois. Como o ano que vem é um ano político, e para que essas reformulações não sofram as influências das paixões partidárias, nós estamos procedendo a essa reformulação neste ano. Ao reformar e reestruturar os nossos agradecimentos àqueles que contribuíram com esse plano, nós queremos dizer à sociedade que os vereadores, e nós também, em diversas reuniões, quando do IPTU humanizado, quando das discussões que traçamos com segmentos organizados, extraímos daí sugestões que discutiremos com a sociedade. A primeira parte vai ser feita a apresentação da administração municipal pelo Geraldo, em seguida a doutora Sônia vai fazer a sua explanação, e daí a Ana Luísa vai fazer a apresentação do plano. Nesse espírito, eu concedo a palavra Geraldo Santos, que é diretor de planejamento da Prefeitura, que fará a exposição inicial. O senhor tanto pode usar o púlpito, como pode falar da mesa com o microfone sem fio. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, Davi Moura de Olindo, gostaria de cumprimentar a mesa e, em nome do prefeito municipal, cumprimentar toda a população presente nessa audiência pública. Doutor Davi, antes de iniciar, a gente gostaria de agradecer pela sensibilidade que o senhor teve para que essa audiência pudesse ser realizada. A gente sabe da crise financeira que assola o município e, diante disso, o senhor não mediu esforços para ficar com todo o custo de divulgação dessa audiência e de todo o trabalho para que essa audiência chegasse a todos os cantos aí do município. Senhoras e senhores, este plano diretor, que será explanado hoje, foi fruto de uma parceria com o governo do Estado, tendo como responsável a AGEAB, que fez um convênio junto com a FAPEMES, e a FAPEMES terceirizou esse serviço para uma empresa terceirizada, que é a empresa da Ana Luísa, que vai explanar e vai detalhar hoje todo o trabalho que foi realizado. E gostaria de agradecer, todo esse trabalho, ele foi feito por uma comissão que foi instituída pelo Decreto 71. E aí eu vou citar os nomes aqui. Luiz Antônio Juriati, arquiteto; Jocelaine Mota, engenheira; Jesus dos Santos Ferreira, representando a CEPLAF; Leira Aparecida, bióloga; César Queiroz, secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; Fábio Queiroz e Marcelo Moraes, representando a Administração e Finanças; Patrícia Dalpaz, procuradora jurídica; Sônia Dalpaz, secretária de Educação; Robson Araújo, representando a Secretaria de Saúde; Joana Michalski, representando a Secretaria de Assistência Social; Ivanir Areco, representando a Secretaria de Esporte; Juliana Miller, representando o DETRAN; Marcelo Piel, representando a Sanesul; Rosângela Rodrigues dos Santos, representando o Legislativo; Jeová Antunes, representando a Associação dos Moradores; Pedro Maciel, representando o setor empresarial; Jorge Rebeschini, representando o Sindicato Patronal; Rosa Marques, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Luiz da Silva, representando as faculdades, seja ela presencial ou à distância do município; Carlos Campelo, representando ONGs; Túlio Gimelli e Francisco Arruda, representando os corretores de imóveis. E aí quero deixar aqui o meu sincero agradecimento a toda essa equipe
que hoje vocês vão ver o trabalho que foi realizado juntamente com a empresa, que a Ana Luísa vai apresentar. Boa noite a todos. A audiência pública que estamos realizando, além de uma imposição legal do Estatuto das Cidades, ela serve prioritariamente para organizar e ordenar o desenvolvimento da cidade. Nesta audiência pública, trataremos principalmente da expansão do nosso município na área territorial urbana e sua vocação. Queremos tratar sobre questão da legislação ambiental adequada ao desenvolvimento. Esta é a oportunidade que a sociedade tem para dar a opinião e manifestação sobre como quer que seu município cresça no futuro. Entre os tópicos necessários a ser discutidos, temos a regularização do perímetro urbano, a criação de distrito, a criação de agrovilas, a regulamentação dos polos industriais e empresariais e, especialmente, a forma de crescimento das áreas residenciais. É a oportunidade de planejarmos os parques, jardins, áreas de lazer e, principalmente, os lagos de preservação ambiental e a adequada utilização do nosso espaço urbano. Nesta audiência, é preciso discutir a acessibilidade e, principalmente, o direito do povo que habita na cidade e tê-la adequada aos seus interesses. Discutiremos a utilização adequada da área da antiga rede ferroviária de Sociedade Anônima Noroeste do Brasil. Também o direito de que as ruas, no traçado do plano diretor e da nossa questão urbana, ultrapasse em nível sobre os trilhos desativados. Tenhamos todos uma excelente reunião e obrigado pela sua presença. Nós vamos desfazer o dispositivo. Permanecerá nesse primeiro momento as duas palestrantes, iniciando pela doutora Sônia Barbosa Lopes, e nós queremos registrar e agradecer a presença do doutor Flávio Lacerda, que é um dos corresponsáveis da elaboração do plano. O dispositivo será desfeito para que nós tenhamos a oportunidade de assistir junto com a sociedade e depois voltamos para presidir ao debate com a comunidade. Boa noite a todos. É um prazer eu estar aqui na cidade de Sidrolândia. Eu vim representando a secretária de Habitação, Maria do Carmo Avessani. Nós estamos trabalhando com o plano diretor há 2 anos e o lançamento aqui em Sidrolândia ele já foi feito no ano passado. A gestão anterior, o governo anterior, foi quem fez o lançamento do plano diretor e nós continuamos trabalhando nessa gestão com a nova secretária. Meu nome é Sônia Barbosa Lopes, eu sou arquiteta e urbanista e trabalho na Secretaria de Habitação, no planejamento, e estou desenvolvendo esse trabalho do plano diretor. O plano diretor definiu-se que todos os municípios deveriam elaborar o plano diretor pela Constituição Federal, nos artigos 182 e 183. Os municípios acima de 20 mil habitantes passariam a elaborar o plano diretor a partir da Constituição Federal. E o governo federal, o nosso governo do estado achou que, além dos municípios acima de 20 mil habitantes, que todos os municípios deveriam ter o plano diretor. Então, assim, ele lançou esse projeto para que todos os municípios do estado tivessem o plano diretor. Já foram elaborados todos os planos diretores. Esse ano a gente concluiu a elaboração de mais 28 planos diretores e abriu-se também a inscrição para quem quisesse fazer a revisão dos planos diretores. E, portanto, Sidrolândia se inscreveu
para revisar o plano diretor, que é de 2006. A cada 10 anos, orienta-se para fazer a revisão do plano diretor. Então, Sidrolândia já está bem adiantado, porque o plano diretor completa 10 anos no ano que vem e já estamos revisando desde o ano passado. E nesse projeto, ele foi estabelecido as etapas de elaboração do plano diretor. Na elaboração, foi feita licitação para que uma empresa fizesse a elaboração dos planos diretores. E, na revisão, definiu-se que seria um convênio com a FAPEMES, e é essa empresa que está desenvolvendo a revisão dos planos diretores. Na revisão, são 6 planos diretores, e Sidrolândia se inscreveu. Na primeira etapa, foi estabelecido que seria apresentado o diagnóstico. O diagnóstico seria a leitura do município, entender a situação atual do município junto com a sociedade. Teve as reuniões, a audiência pública para resolver quais seriam qual seria o desenho atual do município de Sidrolândia. A Ana Luísa esteve aqui, se reuniu, fez as reuniões e fez a audiência pública de apresentação do diagnóstico. Foi entregue essa etapa do diagnóstico, onde nós vimos como está a situação atual do município. Feita essa etapa do diagnóstico, a próxima seria o plano base, que é a audiência pública de hoje, para a gente definir quais são o que foi discutido sobre a elaboração do plano base. A Ana Luísa fará a apresentação, a explanação, e será feita os questionamentos. Após o plano base, aí sim é que se elabora o plano exatamente, que é a minuta de lei, que é a próxima etapa. Me parece que vocês já têm bem elaborado o plano base, e a minuta de lei, que é em seguida, já está bem definida. Então, isso nós vamos ver na apresentação da Ana Luísa. No mais, a minha palavra vai ser rápida, devido ao questionamento que vai perdurar até 10 horas, segundo o presidente falou. Então, tenham todos bons questionamentos. Agradeço a presença do presidente da Câmara, do prefeito, e a presença de todos vocês. Muito obrigada. Convido então a doutora Ana Luísa Diago para o início da apresentação do plano base, como disse a doutora Sônia Barbosa Lopes. A senhora fique à vontade. Aonde você quiser, quer falar? Boa noite a todos. Em nome do prefeito Ari Basso, do presidente da Câmara, doutor Davi Olinto, quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje, porque foi um sacrifício enorme essa semana para a gente conseguir fazer essa audiência pública e estar aqui terminando o desenvolvimento de trabalho de Sidrolândia. Nós estamos há 1 ano trabalhando nesse plano diretor. É um serviço árduo de consultoria que estamos prestando ao município, de muito estudo, muito aprofundamento, junto com a equipe do prefeito, como foi colocado aqui pelo Geraldo, por meio de um decreto do ano passado, julho, se não me engano, do ano passado, formou-se uma comissão. E essa comissão e nós estamos trabalhando nessa situação de revisão do plano diretor há 1 ano. Eu quero deixar aqui uma satisfação, dizer para vocês da satisfação que nós tivemos,
porque nós estamos fazendo revisão de 6 cidades do Mato Grosso do Sul. E o prefeito Ari Basso, das cidades que nós estamos fazendo, é o único prefeito que participou de todas as reuniões. É um homem muito interessado, é um homem que realmente está empenhado em trazer melhorias para a cidade, em saber como conseguir governar de uma forma sustentável, de uma forma que venha trazer crescimento e desenvolvimento para a Hidrolândia. Então, queria parabenizar o prefeito. Antes de mais nada, dizer que eu não sou de partido político nenhum, eu sou uma técnica, arquiteta, urbanista, trabalho há mais de 20 anos com o plano diretor e sou professora também da UEMS, fui professora da Unigram por muitos anos na área de planejamento urbano. Então, só corrigindo, é o seguinte, nossa fase agora é da entrega da minuta. A minuta já foi entregue no dia 26, quando a gente esteve aqui fazendo uma oficina do plano base com essa comissão, como foi apresentado nas fotos aqui anteriores. E, no momento, nós entregamos a minuta, porque o plano base, ele é um apanhado geral de tudo que vai ter na minuta, né? E nós já constituímos, fizemos algumas reuniões, e muitas vezes pela internet, nós conseguimos trabalhar em conjunto. Então, a minuta pronta hoje está aqui para ser discutida com a comunidade. Se é isso realmente que vocês querem, a gente vai fazer a apresentação para ver essa discussão de como foi pensada a cidade de Hidrolândia, desculpem. Os princípios fundamentais da minuta, colocados na minuta, são o seguinte: a função social da cidade, a função social da propriedade e uma política de desenvolvimento para o município. O que vem ser essas funções sociais da propriedade e da cidade? Morar numa cidade sempre esbarra num conflito de vizinhança, num conflito de que esse espaço é meu, eu quero usar como eu bem quiser. Então, morar não é fácil. Quando você está morando numa cidade, você está tendo seus vizinhos, tendo que circular pelas mesmas ruas, tendo que ocupar todos os estabelecimentos das instituições. Então, a função social da cidade e da propriedade é aquilo que realmente vai trazer uma forma de que seja bom para a coletividade. O que for melhor para a coletividade está cumprindo com essa função social. Não dá para a pessoa dizer, eu vou escutar o meu som até 2 da manhã e pouco me importa o vizinho. Não, essa é uma forma também de se entender, metaforicamente, o que seria essa função social. Você tem que respeitar aquela pessoa que também habita no mesmo espaço que você. Então, são 3 estratégias de desenvolvimento que nós elaboramos. Seria uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento institucional, desenvolvimento territorial e ambiental. Por que foram traçados para esse plano 3 estratégias? Porque precisa se pensar no desenvolvimento do município como um todo. Ao mesmo tempo, tem que se pensar um desenvolvimento institucional, de que forma trabalhar as instituições para que elas funcionem bem para o município, em articulação com todas as outras instituições regionais, estaduais e a federal. E um desenvolvimento territorial e ambiental, porque todos nós ocupamos um espaço, então não é uma situação virtual, nós realmente ocupamos um espaço. E dessa forma nós temos que trazer um desenho que traga satisfatoriamente o melhor convívio, com o menor tipo de conflito possível. A falta de conflito total é uma coisa quase impossível, né? Em tratando de seres humanos, a gente sempre quer puxar a sardinha para o nosso lado. Então, nessa situação do desenvolvimento territorial, seria dar as regras de como as pessoas podem ocupar o seu espaço. E os eixos estruturadores da política urbana são cultura, esporte e lazer, a mobilidade urbana, habitação, meio ambiente e saneamento. O macrozoneamento, nós vamos passar rapidamente, porque venho todos os mapas já para a gente poder discutir, vocês conseguirem visualizar tudo isso que está sendo colocado aqui. Mas o macrozoneamento
é onde vai se colocar as regiões. A gente tem a região, a zona urbana e a zona rural. Isso todo mundo já convive muito bem com esses dois espaços. O perímetro urbano é uma linha imaginária, mas a partir do perímetro urbano, daquele local que foi traçado, o perímetro urbano para dentro é a zona urbana, para fora é a zona rural. As atividades que podem se desenvolver nesses dois territórios é que são bem diferentes. Os impostos cobrados nesses dois territórios também são diferentes. Então, toda vez que se fala em zona urbana e em zona rural, está se falando de um local, de uma territorialidade, mas também está se falando em termos de impostos, em termos de atividades, o que você pode ou não pode, como que você pode ou não trabalhar naquele local. Então, diante disso, no macrozoneamento que vai ser apresentado, foram colocadas na zona rural algumas zonas especiais, e nas zonas urbanas, na zona urbana também, algumas zonas especiais. Na zona rural, as zonas especiais têm uma zona especial dos assentamentos. Aqui em Sidrolândia tem vários assentamentos, muitos assentados, e isso tem que ser tratado como uma zona especial. Por que são selecionadas algumas zonas? Para se dar algumas regras para esses espaços. Então, tem zona especial de grandes empreendimentos. Também na zona rural existem localidades onde tem grandes empreendimentos, e esses empreendimentos, de alguma forma, causam algum impacto, seja um impacto de logística, de trânsito de caminhões, de veículos, ônibus para levar os funcionários. Então, esses locais também têm que ser tratados como uma zona especial para se dar regras para tudo isso. Zona especial de aldeia indígena também é uma localidade onde tem que se pensar em regras reais para aquele espaço. E zona especial de interesse ambiental. Tem várias regiões onde existem problemas. Tem, por exemplo, a futura usina do lixo, que tem que ser demarcada como uma zona de interesse ambiental. Por quê? Porque aquela localidade, o entorno daquela localidade também tem que ter regras próprias. Na zona urbana, também algumas outras zonas especiais, como a zona especial de interesse industrial, zona especial de interesse ambiental, zona especial de interesse social, zona especial de interesse turístico e cultural e zona especial de intervenção urbanística. Então, vamos começar a explicar o que seriam essas situações. Aqui tem um mapa do município de Sidrolândia, apresentando as suas divisas, onde a gente vê em azul as divisas em água, onde está tracejado, e com linha contínua é divisa seca. Em vermelho é a BR-060, que vem de Campo Grande, essa é a 163, a 060, que vem de Campo Grande, exato aí, que vem de Campo Grande indo para Nioaque, né? E outras vias estaduais que estão em verde, e também o tracejadinho ali, branco e preto, que é a estrada de ferro, que é das coisas mais preciosas que eu admiro aqui, de Sidrolândia. Até no hino de vocês tem essa estrada de ferro, então ela faz parte da cultura e da história de Sidrolândia. Esse mapa já mostra os rios e córregos, como o município de Sidrolândia é bem serviço hidricamente. Né? Em verde, onde estão as aldeias, a área urbana de Sidrolândia, em vermelhinho ali no centro, isso. O distrito de Quebra-Coco mais acima, ao norte, e a aldeia indígena mais a oeste. Pode. Aqui, então, seriam essas zonas especiais rurais. Né? Os assentamentos, agora em amarelo, são as zonas especiais dos assentamentos, que de agora em diante teriam regras próprias. Essa lei seria de dar diretrizes, né? Essa lei aponta que seria uma zona especial, para que venha uma nova lei para dar todas as regras de como que deve ser tratada essas zonas especiais, o que deve ser feito. A gente sabe que aqui Sidrolândia tem mais de 700 assentados, né, prefeito? 5.000, né? 5.000 famílias. E que só de área de circulação de veículos e estradas são 400 quilômetros, por volta de 400 quilômetros. Isso tudo só de uma. Só da Eldorado.
Então, essa situação toda que nós temos conversado bastante durante esse período, é que tudo isso, na verdade, cai para a manutenção do município de Sidrolândia. A prefeitura, por meio dos seus impostos, é que tem que dar essa manutenção. Então, dessa forma, tem que se criar regras para que, com uma situação de tantos assentamentos, isso traga o desenvolvimento econômico do município, e não só despesa para o município. É uma situação que deve ser colocada, transformada, de uma forma que venha só a contribuir para o desenvolvimento do município. Assim como a aldeia indígena, e assim como a área ambiental que está sendo colocado ali, que é a futura usina de lixo que está fora do perímetro urbano, está na zona rural, mas nem por isso, por conta de estar na zona rural, deve ser uma área que deve ser deixada e deixa para lá, porque está fora da zona urbana, e dessa forma, fora da zona urbana, ela não traria nenhum impacto. Sim, traz impacto. O local já está escolhido, bem determinado, ou precisa agora a determinação das regras próprias dessa zona de interesse ambiental. Outras zonas de interesse ambiental, que também está colocado para o plano diretor de Sidrolândia, são as matas ciliares, as reservas florestais. O ano que vem vai ter o CAR, né? Todas as propriedades rurais vão ter que se cadastrar, e nesse cadastro vão estar elencados já as reservas. Essas reservas todas, passando para um cadastro do município, o município vai ter uma leitura para saber exatamente como conduzir nessa situação ambiental do município. Por isso, aquele mapa dos rios e córregos do município, para poder entender muito bem a riqueza do solo de Sidrolândia. Mais uma vez, agora, esse mapa, ele discrimina, não dá bem para ler todos os assentamentos, mas eles estão de forma colorida, para que se entenda a localidade de cada um desses assentamentos. Pode passar. Depois a gente pode voltar nos mapas que vocês quiserem. Pode passar. Ela que está passando. Aqui, só para colocar um relatório das obras habitacionais. De 2007 a 2015, na área urbana, estão concluídas 563, de um total de 578, estão em andamento 15. Na zona rural, o total garantido são de 2.654 obras habitacionais, estão concluídas 928, então estão em andamento 1.726. Quilombola não existe aqui, não tem identificado, e área indígena, todas as que foram, estão concluídas, num total de 3.339 obras habitacionais. No distrito de Quebra-Coco, foi delimitado um perímetro urbano. É importante que tenha um perímetro urbano, mesmo que seja de um distrito pequeno, com uma região ainda não totalmente habitada, de uma forma que tem poucas quadras. Mas, sim, colocar as regras para aquele pequeno espaço, para que os moradores ali, eles saibam bem para que rumo tomar, em condição que vai estar o distrito. Esse mapa já é um mapa que demonstra a ocupação histórica aqui da cidade de Sidrolândia. Então, na década de 40, é o que tem em azul. Toda essa região foi a primeira zona urbana da cidade de Sidrolândia. Bom, isso. Então, tem algumas outras que a gente pode perceber, depois a gente volta ao mapa, mas ele é importante, esse mapa, porque algumas regras que estão no plano diretor de Sidrolândia têm a ver com essa identificação, de que forma que vão ser atendidos por infraestrutura, podendo que atender por essas regras dessa implantação. Esse loteamento é muito antigo, então ele cai na prioridade de atendimento. O perímetro urbano de Sidrolândia sofreu pouca modificação. A gente já se deparou com a situação que ele é um perímetro onde a malha urbana, o perímetro é bem maior do que a extensão da malha urbana. Mas isso não foi um problema, já vista que aqui vocês têm, tanto na entrada de quem vem
de Campo Grande pela BR-060, quanto na saída da cidade, indo para Noioaque e o Maracaju, é a área onde estão instaladas as indústrias, e as indústrias aqui estão dentro do perímetro urbano. Isso é um fator importante. Então, dessa forma, a área urbana, na hora que a gente observa esse mapa, parece que o perímetro ele está tão extenso e que tem muitos vazios urbanos. Não, essas áreas estão reservadas para zonas de interesse industrial, que vou mostrar logo após. Essa imagem ela é muito interessante porque ela mostra a área, na imagem do Google Earth, em laranja é a BR-060, em amarelo o perímetro urbano, e em azul contornando todas as áreas de várzea e de encosta que existem aqui nas proximidades da cidade de Sidrolândia. Então, essa é uma leitura muito importante para as pessoas perceberem, porque em regiões de encosta, em regiões de várzea, não podem ter loteamentos. Isso traz muitos impactos, muitos problemas futuros para a cidade. Então, essas áreas têm que ser preservadas, não havendo implantação de loteamento, porque senão vocês vão trazer mais problemas do que solução, ocupando umas áreas desse tipo. Tá. Aqui, então, são aquelas zonas especiais da área urbana. Aquela usina de lixo, ela está ali por conta de colocar que ela tem uma proximidade com a área urbana, mas ela não está situada dentro da área urbana, ok? Mas ela não faz parte do perímetro urbano, exato. Em azul e em verde claro são as zonas residenciais. Essas zonas já estavam no zoneamento de Sidrolândia. E também tem duas zonas comerciais. Tem a que está em amarelo, dá para ver muito pouco, e cor de laranja, que é ali naquela faixa da Avenida Dorvalino. O que tem de novidade nesse mapa são as zonas especiais. Então, em verde são zonas especiais de interesse ambiental, que são as duas áreas de várzea que existem aqui em Sidrolândia. Em mostarda, vamos dizer assim, são as áreas que estão destinadas para a implantação de ZEIs. ZEIs são aquelas zonas especiais de interesse social. São regiões onde pode ser implantados programas habitacionais sociais. Então, foi reservada aquela região da cidade. Do lado direito aqui, é uma zona especial de interesse industrial, 1, que nós estamos chamando de 1. Que são onde estão instaladas, e a intenção é continuar que sejam instaladas indústrias de pequeno, médio, grande porte, porém com um impacto ambiental menor. Por conta de que, do lado esquerdo, indo para Maracaju, em cinza, tem a Zona Especial de Interesse Industrial 3, que seria aonde poderiam, e já estão algumas indústrias instaladas de impacto maior. No meio dessas duas, em rosa, ali na curva, tem a Zona de Interesse Industrial 2. Essa aqui foi colocada há pouco tempo para fazer um intermediário entre a Zona de Interesse Social e a Zona de Interesse Industrial 3, que é a de maior impacto. Por conta de ali tem uma área, a área do Jockey, que foi bastante discutido. Daqui a pouquinho a gente vai verificar a ocupação, como pode se dar destino a essa região, que foi demonstrado pela cidade que tem alguma preocupação. Em preto, ali o quadradinho preto, é uma zona de interesse cultural, que é onde está a estação ferroviária. Aqui são, esse mesmo, a gente chama de ZEIU, Zona Especial de Intervenção Urbanística, né? Então, foram pontuadas algumas localidades. Em azul, a gente vê ao longo do trilho, né? Existe a intenção de fazer uma transformação urbanística em toda a extensão do trilho desativado dentro da cidade de Sidrolândia. Como bem falou o Dr. Davi, o trilho, até hoje, ele foi um causador, ele trouxe um bloqueio entre a cidade, né? As duas partes da cidade. Então, a Avenida Dorvalino nem é uma situação de bloqueio, né? Ela é uma situação de uma avenida onde percorre uma rodovia, mas esse não trouxe um bloqueio, mas a estrada de ferro, sim.
Então, existe essa intenção de fazer mais cruzamentos em nível nessa situação, onde que essa ferrovia não traga mais esse impacto de um lado do trilho, do outro lado do trilho, para trazer uma situação mais uniforme de toda a área urbana, né? Lá em cima a gente tem a rua Ponta Porã, e também aquela outra rua que sobe para... Isso. Essa é a rua Ponta Porã. E a outra, como que chama o nome daquela outra que sobe? Mato Grosso. Tá, e a Mato Grosso, então, que segue, que é a estrada que vocês vão para o distrito de Quebra-Coco. É Mato Grosso que ela chama? É isso mesmo? Tá, isso mesmo. Então, são duas áreas que foram identificadas como a área de intervenção urbanística, tá? Zonas de intervenção urbanística. Para quê? Por que tem essa zona de intervenção urbanística? Porque para considerar que Sidrolândia tenha mais vias aonde os carros, os veículos vão circular com maior velocidade, com maior intensidade, vai haver mais interesse de comércio, tem que estar preparadas essas vias. Então, por conta disso, tem que haver algumas intervenções para que essas vias fiquem preparadas para a descarga que vai haver, a sobrecarga que vai haver por cima delas, né? Lá em cima tem um loteamento que está aprovado, mas está um pouco em área de encosta, né? Que tem que ser revisto. E aqui embaixo um loteamento também que foi identificado como loteamento irregular, que está cor de rosa, né? Ali, como foi dito, é a área do Jockey, né, que é uma área também que existiu a preocupação de dar alguma finalidade para essa área, né? Então, nós vamos continuar discutindo isso daí para ver que tipo de finalidade pode haver, porque existem instrumentos para que seja, de que forma isso aí pode ser contornada, para que essa área seja ocupada. E outra grande riqueza que vocês têm dois córregos que cortam dentro do perímetro urbano com um potencial enorme para parque linear. É tudo que toda cidade hoje quer. Bom, então agora, voltando a um outro assunto, a gente vê aqui, o mapa está numa posição um pouquinho diferente, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, mas é a imagem, tá, do anel viário, aonde ele vem lá da BR-060, lá mais acima, e depois ele vem contornando o córrego, aproveitando uma via parque, para poder sair ali nas indústrias que estão na saída de Maracaju, tá? Então, essa é a proposta do anel viário futuro para Sidrolândia, para tirar excesso de veículos dentro da cidade, né? Com todo esse transtorno que causa, passando uma BR bem pelo centro da cidade de Sidrolândia. Essa é a proposta do anel viário. Aqui o sistema viário. Nesse sistema viário, o que está em vermelho são vias coletoras. O sistema viário e o tipo de ocupação e uso do solo é uma coisa que a gente quer juntar na legislação de Sidrolândia. Por que isso? Porque uma via, ela tendo uma determinada dimensão e uma função na cidade, a função, por exemplo, de ter uma circulação maior, circulação de ônibus, fazer interligação de bairros, né? Nada melhor do que você colocar a função da via, a função viária dessa via, e atrelar essa função viária ao uso que vai ter aquele solo, ou seja, que tipo, vai ter uma escola, procure colocar a escola, quando for fazer um loteamento, em uma via dessas vermelhas ou azul, as azuis. São as vias que realmente vão estar estruturadas para aquele movimento que uma escola oferece, né? Então, dessa forma, identifica-se em vermelho as vias coletoras da cidade, em azul as vias estruturais. As vias estruturais são aquelas que estão ligando de fora a fora, um bairro a outro, como vai ter uma ligação. E pontilhado junto com essa área verde, que eu estou chamando de via de parques lineares, estão projetadas as vias parque. Isso aí, várias cidades hoje têm nos seus planos diretores, é o que todo mundo está buscando, e vocês têm uma grande vantagem, porque, de um lado, tem o córrego que já existe, o parque municipal, e do outro lado também.
não de propriedade pública, mas o plano diretor vem dar os caminhos de como se tornar isso aqui área de propriedade pública, para que seja de uso da população cidrolandense. Então, a ligação de um parque com o outro é exatamente a via férrea, que está em amarelo aqui. Se fizer um projeto urbanístico de um parque ao outro, utilizando aquilo que vocês têm na história de vocês, no DNA da cidade, vocês vão ter uma cidade maravilhosa. Então, eu acho que esse projeto de unir um parque ao outro, pela linha, é o que vocês podem conseguir tentar e conquistar de qualquer forma. Isso aí não se conquista de um ano para o outro, às vezes não é numa gestão, mas é por meio de um plano diretor que se faz uma conquista desse tipo, porque empenha toda a população fica sabendo qual que é o interesse e aonde se quer chegar. Plano diretor tem isso. Plano diretor não é só uma carta de intenções. Ah, eu tenho esse palpite que aqui seria bom. Não. Plano diretor, tá. Plano diretor é um plano que traz sim as intenções, traz as soluções de como essas intenções darem certo e prazo. Então coloca-se, e daí em diante passa um prefeito, passa outra equipe, vem outros, e está lá descrito o que é a proposta da cidade. Então a proposta que nós, juntamente, a nossa equipe de consultores e a equipe daqui do prefeito Aribasso, nós estivemos verificando que essa ligação de um parque, em conjunto com a estrada de ferro, e o outro parque é o que vocês podem ter de melhor e de mais precioso para a cidade de Sidrolândia. Então, aqui, de que forma conseguir isso? Veja bem, aqui eu tenho um círculo, né? Essa parte aqui seria a parte de reurbanização e depois a outra parte aqui do parque. Seriam 2 parques municipais. A intenção é fazer com que tudo que está em verde aqui seja a área do parque linear, a área pública. Tá? Isso aqui se faz com esse instrumento aqui, a gente chama de operação urbana. Essa operação urbana, se por acaso Sidrolândia resolver, não é essa meta que nós queremos, então pode-se tirar um percentual do IPTU, pode-se tirar um percentual do ISS, pode-se resolver que cada loteamento urbano, uma parte da área verde deles, ao invés de dar área verde aqui para fazer uma pracinha pequena, a pessoa entregue uma parte deste fundo de vale para se formar o parque. É assim que se constrói a cidade. Você coloca a ideia, como que ela vai ser executada e na forma de lei. Então, a operação urbana é um instrumento do Estatuto da Cidade que veio para trazer a possibilidade que os governantes possam fazer isso com uma cidade. Pode passar. Então, dessa forma aqui, de novo, temos aqui essa área do Jockey, aonde pode também estar como área do direito de preempção. Direito de preempção quer dizer o seguinte: vai vender, tem a intenção de vender essa área, primeiro oferece para o órgão público. O órgão público pode ser o intermediador de uma grande ideia, de uma empresa que queira se instalar num local deste, e ela pode se intermediar e fazer todos os acordos necessários para que se implemente, por exemplo, o parque linear. É por meio de uma ideia dessa, de uma situação que não tem como resolver hoje, aonde as pessoas se juntam, aonde as pessoas se esforçam, e não é tirar proveito de uma coisa e dar para outra. Não. A ideia é a coletividade. De que forma? De uma forma com que o poder público possa ser intermediário em negociações que tragam uma satisfação para a cidade. Em vermelho, só um minuto. Em vermelho aqui, olha, são áreas que foram detectadas de vazios urbanos. Vazios urbanos, tá, são aquelas áreas prioritárias para serem adensadas na cidade. Não é bom uma cidade que ela vá crescendo de uma forma aonde vai criando esses vazios. O que esse tipo de situação aqui, que vocês têm muito pouco, a cidade de Sidrolândia é uma cidade bem compacta, que isso é muito bom.
Mas muito no Brasil se usou uma forma de valorização, de especulação imobiliária. De que forma se faz isso? Existe uma área já urbanizada, aí você pega e passa, deixa um trecho vazio e faz. Aqui, por exemplo, seria uma situação assim, que na verdade não é tão grave, mas na verdade é mais ou menos isso que acontece. Você tem uma área urbanizada e de repente um grande vazio de uma outra área urbanizada. Isso faz com que, por nada, simplesmente essa área aqui venha a ter uma valorização muito maior. Isso não é conveniente para as cidades, porque por aqui vai circular as pessoas, vai circular o ônibus, por aqui também vai circular. Então, essa área aqui, só pelo fato de estar nessa situação, ela já tem um valor maior do imóvel, né? Então, é onde a gente fala da especulação imobiliária. A regra que nós estamos colocando é que toda urbanização de Sidrolândia tenha a ocupação prioritária desses vazios, né? Tem essa ocupação prioritária, e que não haja forma de fazer loteamento se não for em área contígua, ou seja, não é para fazer mais um loteamento, por exemplo, por aqui. Ele só vai chegar esse loteamento depois que tiver esse daqui, esses vazios sejam preenchidos. Preenchendo os vazios, aí se constrói, se dá a oportunidade de ter novos loteamentos. Isso não impede, neste caso, aquela situação de indústrias que a gente falou que estão colocadas nos dois extremos da cidade, ok? Tá. E, para finalizar o último mapa, aqui seria uma área de edificação compulsória. Aqueles vazios que eu acabei de passar ali é a área de parcelamento compulsório. Parcelamento compulsório é quando você identifica esse trecho da cidade precisa ser loteado. A cidade, para melhorar, para não ficar umas áreas muito vazias e a criança que mora do lado de cá tem que ir na escola para o lado de lá, ela tem que circundar, às vezes, 1 quilômetro para chegar do outro lado, precisa, então, ocupar aqueles vazios. O instrumento que o Estatuto da Cidade coloca para nós chama-se parcelamento compulsório. Então, gente, volta um pouquinho. Todas essas áreas em vermelho, pode voltar um. Voltar. Quem que está voltando? Aí, essa aqui. Tá. Então, todas essas áreas que estão aqui em vermelho são áreas de tem a prioridade de adensamento. Agora, se elas estão mapeadas no plano diretor, pode sim sofrer o parcelamento compulsório, tá? O parcelamento compulsório, o IPTU progressivo, tudo isso, para ser aplicado, tem que estar mapeado no plano diretor. E essas regiões, isso, pode passar. Essa região aqui, em amarelo, então, é a edificação compulsória, ou seja, terreno baldio que tiver aqui, ou a construção, local já edificado, que esteja nesse local, mas não utilizado, vai ser implementado esse instrumento, que chama edificação, utilização compulsórias. Também estão passíveis de IPTU progressivo. Tá? Pode ir aumentando o IPTU, caso os terrenos dessa região da cidade não sejam edificados. Por que isso, gente? Porque aonde você tem a infraestrutura, passa rede de água, passa energia, passa esgoto, tem pavimentação, tudo isso teve um custo. E está servindo para quem? Está servindo para um terreno que não mora ninguém. Então, o que esse terreno está acontecendo com ele? Ele não está cumprindo a função social da propriedade, que foi aquele primeiro slide que foi passado aqui. Ok? Então, eu fechei com esse mapa para poder explicar o que é o primeiro slide que foi passado, o que é a função social da propriedade e da cidade. Se uma cidade tem muito terreno baldio, ela se transforma numa cidade cara. Cara. Por quê? Porque toda a infraestrutura que foi colocada ali para que uma habitação, que as pessoas que moram moram nessa localidade, uma habitação dessa região, ela está deixando, se ele está baldio, está deixando de usufruir tudo aquilo ali. Então, está especulando, tá?
Pode passar o próximo. Agora, para finalizar, então, aqui foram colocadas algumas regras de parcelamento do solo, que já existe na lei de parcelamento do solo, que a proposta desse plano diretor seria parcelamento do solo, eu falei compulsório, né? Errei. Parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, fazer uma lei única. Essa lei, ela vai cuidar de loteamento, vai cuidar de edificação e vai cuidar também do início do alvará de funcionamento. Para quê? Para fechar a cidade com tudo aquilo que precisa de fiscalização de espaço urbano. Falta só mais um. E também a implantação dos loteamentos agora, então, com todas as vias de circulação pavimentadas, sistema de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública e arborização. Todos os loteamentos necessários vão ser necessários serem entregues com esse tipo de infraestrutura completa. Ok? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais algum? A ocupação do solo aqui também, alguns parâmetros urbanísticos que vão constar na lei de uso e ocupação do solo. Depois podemos voltar no slide, caso alguém tenha interesse. Pode. Mais. Não, para frente. Aqui também, mais outro que tem na minuta, no artigo 77, falando como que então vai ser a taxa de ocupação, permeabilidade do solo, afastamento frontal, afastamento lateral, tá? Algumas coisas que aqui no plano diretor tem como situação mínima, tá? São diretrizes. A lei de uso e ocupação do solo vai dar a regra por tipo de via, por tipo de zona, etc. É isso. Obrigada.